Salmo 126, versículos 5 e 6. Nós vamos ficar de pé para a leitura inicial da palavra de Deus. Se você já encontrou, convide alguém que esteja sem Bíblia ao seu lado para ler com você, porque nós vamos ler juntos esses dois versículos, o versículo 5 e o 6 do Salmo 126. Vamos ler juntos. Leia comigo. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Querido, agora está tudo bem, a leitura foi boa, mas vamos fazer isso melhor, né? Proclame isso. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém. Pai querido, isto não é apenas uma palavra, aqui tem promessas, ó Deus, para a nossa vida. Tem palavra de ânimo, de encorajamento, mas também tem palavra de responsabilidade. Fala conosco nesta noite, Senhor. Usa a Tua palavra e os demais versículos que vamos estar lendo e falando, para que nós sejamos, ó Deus, edificados nessa palavra. Nós não queremos uma palavra que apenas venha à nossa mente. Nós queremos uma palavra, ó Deus, que fale intimamente ao nosso coração e que produza frutos na nossa vida, e todo o povo de Deus diga amém. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar, querido? Semear nunca vai ser uma tarefa fácil, nunca, pois a mesma é difícil, é árdua. Quando a gente está enfrentando dificuldades, momentos difíceis na nossa vida, nós temos às vezes a ideia de que não, nesse momento eu não tenho condição de semear, eu não estou bem, eu estou enfrentando lutas, eu estou passando por problemas, então eu preciso parar de semear. E é justamente isso que eu quero falar à igreja, que você não pode fazer. Você não pode usar o momento ruim, a dificuldade, a tribulação, a crise que você passa, seja ela qual for, como uma desculpa para você dizer: ah, Senhor, Tu sabias que eu estava semeando, fazendo a Tua palavra, a Tua vontade, obedecendo a Tua palavra, eu estava, Senhor, na Tua casa, mas aconteceram algumas coisas que me impediram de continuar semeando. Queridos, esse é o maior erro que um cristão pode cometer. Achar que momento de semeadura é só aquele momento em que tudo está indo bem. O vento está soprando na vela na direção certa, na velocidade certa, o sol está lindo, o mar está calmo, então agora eu vou semear. Não, querido, não é isso que o texto nos mostra aqui. Diz aqui que os que com lágrimas semeiam, esses é que vão ceifar com júbilo. Quem vai andando e chorando enquanto semeia, ou seja, não há aqui um texto que diz assim, ó, vem luta, vem tribulação, está passando por um momento difícil, Deus está te isentando de semear nesse período. Não, a palavra de Deus não está dizendo isso. Está mandando que nós venhamos a semear no meio das dificuldades. Muitos desanimam, cruzam os braços, achando que não vão suportar as dificuldades que estão enfrentando nesse momento. Queridos, eu de cedo na minha vida, no meu relacionamento com Deus, eu descobri que esses são os momentos mais frutíferos da nossa vida, justamente quando nós estamos enfrentando as maiores dificuldades. Quando você lê, por exemplo, o livro de Salmos, que uma boa parte dele foi escrita por Davi, Davi, em alguns trechos desse livro, falou de experiências assim muito profundas que ele teve com Deus, justamente no momento mais difícil da sua vida. Quando ele disse, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro, aí você estava dizendo, bom, Davi devia estar no palácio nesse momento, como rei, né, tranquilão, lá na dele. Não, irmão, não. Quando ele compôs esse salmo, Saul estava perseguindo ele para matar. Tinha um exército diariamente dedicado só a um serviço, caçar Davi de cidade em cidade, para ver onde ele estava para matá-lo. Isso a serviço de Saul, endemoniado, raivecido contra ele, sem motivo. Tá?
pois ele vai, no meio dessa luta, ele diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Querido, parece um troço de doido, mas meu Deus do céu, esse homem não tinha que ter nem dormir, não tinha condição de dormir, ele foi parar dentro de uma caverna, irmão, se escondendo de Saul. No entanto, a gente percebe que aquele não foi um momento infrutífero, aquele não foi um momento que Davi parou de semear, pelo contrário, os salmos que ele escreveu nos piores e mais difíceis momentos da sua vida, abençoa as nossas vidas até o dia de hoje. E quando você vê homens como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, Tiago, João, os profetas, os reis de Israel que foram tementes a Deus e fizeram a vontade de Deus, você vai descobrir que nos momentos mais difíceis desses homens e dessas mulheres, eles continuaram semeando e fazendo a vontade de Deus, escrevendo uma história para que hoje nós pudéssemos entender como o nosso Deus age. As dificuldades de hoje, que elas podem se transformar nas vitórias e nos testemunhos que nós vamos dar amanhã. Depende de como nós nos comportamos quando vem a crise, quando vem a dificuldade. Querido, a tentação de cruzar os braços e dar uma desculpa para Deus, irmãos, essa tentação ela é enorme, né? Deus sabe, né? Deus sabe. Irmão, quando vem essa frase, Deus sabe, aí vem o pecado, aí vem o comodismo com o pecado, aí vem a desculpa para fazer uma coisa errada, sabendo que é errado, mas Deus sabe. Irmãos, Deus não quer ouvir isso de nós. Deus quer de nós que sejamos um povo que aprenda com a palavra de Deus, que diz que com lágrimas nós vamos semear, se é que nós queremos colher com júbilo. Andando e chorando enquanto semeia. Querido, algumas lágrimas da nossa vida vão ser a única água que algumas das sementes que nós estamos lançando hoje no solo vão ter para germinar. Por exemplo, quem é pai e mãe aqui sabe que às vezes passamos por momentos difíceis da nossa vida para tentar semear alguma coisa na vida dos nossos filhos. E às vezes, querido, passamos com lágrimas, porque vimos também isso acontecer na vida dos nossos pais. A luta, a dificuldade para dar uma educação, não só uma educação secular, que é feita por uma escola, mas dar a educação ética, moral, cristã, o temor do Senhor, o conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes diante de grandes desafios, que com lágrima você passa por aquilo ali e você diz para os seus filhos, vocês estão vendo o que está acontecendo? Essa é a atitude que Deus espera de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E é justamente nesses momentos de lágrimas, de crise, de dor, de sofrimento, quando às vezes uma mãe é obrigada a criar o seu filho sem a presença do pai, porque o mesmo endoidou a cabeça e foi embora. Muitas vezes quando, às vezes, falta até o alimento cotidiano, a dificuldade financeira pela qual o Brasil passa hoje, que nós estamos semeando coisas importantes na vida dos nossos filhos. Mas tem gente que, nesse momento, dá uma desculpa, esfarrapada, né? Faz lá tudo errado e ainda bota a culpa em Deus, bota a culpa na crise, bota a culpa no outro. Senhor, tu sabes, irmãos, isso não vai colar diante de Deus. Existe uma palavra que Paulo falou e a gente gosta tanto, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, lá em Romanos 8, 28. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, eu creio que até os momentos difíceis podem colaborar para a gente ter uma experiência com Deus. Mas eu prefiro prestar atenção na última parte desse versículo. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero te fazer uma pergunta. No meio da crise que você esteja enfrentando, seja ela qual for, você já descobriu qual é o propósito de Deus no meio dessa crise para a sua vida? Ou você está vivendo por viver? Irmãos, se nós não descobrirmos o propósito de Deus, nós não vamos nos manter produtivos e semeando. E eu tenho reparado na vida de muitos cristãos hoje, que o que está faltando é propósito com Deus. Porque quando você tem um propósito, você tem um alvo.
Quando você tem um alvo, você está seguindo para aquele alvo. Então as crises, as dificuldades, as lutas que vão aparecendo no meio do caminho, você vai espanando uma para lá, outra para cá, e você vai passando porque você tem um propósito. Mas quando não tem propósito, a gente para diante da primeira dificuldade e fica ali olhando para ela, como se tivesse todo o tempo do mundo para ficarmos parados. Querido, não importa se tem muita semente na sua mão, não importa se você tem muita condição de lançar essa semente, mas o que Deus quer é que nós continuemos semeando com lágrimas às vezes, semeando com lutas. Muitas vezes é o desafio de manter uma vida de relacionamento com Deus, que não é fácil. Não é fácil, mas só aqueles que mantiverem esse profundo relacionamento com Deus vão conseguir chegar do outro lado desse mar, do outro lado desse deserto, do outro lado desta caminhada. O que eu falei no início desse ano, término do ano passado para o início desse ano, lançando a visão para a vida da igreja, que seria um ano de provisão de Deus sobre a nossa vida, porque eu sabia que esse ano seria um ano difícil. Mas a provisão de Deus vem sobre aqueles que em pleno deserto ousam continuar semeando e crendo na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quem garante a colheita, irmãos, é o nosso Deus. Os mais antigos aqui, que têm um pouquinho mais de idade, e pegaram o último governo dos militares, que foi o do João Batista Figueiredo, tá? Lembram de um slogan que o Figueiredo lançou na época, era que plante que o João garante. Era isso, ele lançou. Por que ele fez esse slogan? Porque ele sabia que a agricultura brasileira precisava crescer. O país estava crescendo em população e nós precisávamos ter uma agricultura mais arrojada, mais pujante. Então, naquele tempo, ele lançou um programa de incentivo ao plantio, com financiamentos e com máquinas, enfim, com tudo que ele podia fazer no governo. Nós sabemos, querido, que o que ele tentou garantir, na final, muitas vezes ele não pôde garantir. Por quê? Ele garantiu o financiamento, mas lá teve lugar que geou, perdeu parte da colheita, né? Teve lugar que não choveu no tempo certo, então comprometeu também a colheita. Teve lugar que choveu demais, inundou tudo, também comprometeu a colheita. E isso João não pode garantir. Mas o Deus que manda a gente semear hoje, Ele é o dono de todas as coisas e Ele diz, eu garanto na minha palavra, que quem semear com lágrimas, com júbilo vai ceifar. Quem for, às vezes, chorando, andando, mas plantando a semente, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, irmãos, o que nós estamos semeando diante de Deus, na palavra de Deus, na obra de Deus, na nossa família, na vontade de Deus sobre as nossas vidas, não é fácil. É um plantio de anos. Criar filhos, por exemplo, não é um plantio de uma semana. Dar uma educação que vá além dos bancos escolares, para formar verdadeiros homens e mulheres de Deus, não é um negócio que a gente faz em 3 semanas. Manter um casamento na presença de Deus e poder celebrar a cada dia dos namorados mais um ano de vida conjugal, de dizer assim, somos eternos namorados, até que o Senhor nos permita isso, não é um plantio de 1 ano, de 2 ou de 3, mas é um plantio de uma vida inteira. E no meio dessa vida tem lá os temporais, tem as secas, tem os desertos, tem as dificuldades, tem as lutas que todos nós como casal e como família vamos ter que enfrentar. Mas eu posso dizer para você, não desanime, não deixe de frutificar, não deixe de plantar, não deixe de semear, não deixe de fazer aquilo que de bom Deus espera que você faça. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época, irmãos, eu quero chamar a atenção da igreja com relação a isso, sabe? Isso tem me incomodado muito. As pessoas querem colher sem plantar. As pessoas querem o bom sem passar pela parte ruim. Querem o filé sem o osso. Querem a vitória sem batalha. Nós vivemos numa sociedade hoje, irmão, que prioriza o prazer. Então essa história de com lágrimas semear, essa história de quem vai andando e chorando enquanto semeia, não, que é nada, não. Eu vou semear se tiver bom, se o vento estiver soprando a favor. Se soprar contra, eu paro.
porque afinal de contas eu tenho que ser feliz. Irmãos, isso aí está arrebentando com o projeto de Deus na vida das pessoas. O próprio apóstolo Paulo, ele chegou a dizer que haveria um tempo em que os homens não vão querer mais dar ouvidos à verdade, vão preferir as fábulas, as mentiras, e que nesse tempo os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Aí eu penso, alguém que é mais amigo do prazer do que amigo de Deus vai semear com lágrima onde? Vai semear com dificuldade quando? Não vai. E é por isso que muitas pessoas estão hoje naufragando, crentes, servos do Senhor, líderes, pastores e por que não dizer bispos e qualquer outro cargo eclesiástico, não torna ninguém imune ao que está acontecendo em nossos dias. Ninguém quer mais semear chorando. Em primeiro lugar, o prazer. Eu só faço aquilo que me dá vontade e eu sinto alegria de fazer. Se eu não sentir alegria de fazer, eu não faço. Isso é uma mentira. Isso não existe, irmãos. Isso é história da carochinha, isso é conto do vigário. Sabe por que eu digo isso? Eu pergunto aqui, quem aqui diz assim, eu tenho prazer de dar umas boas palmadas no meu filho e na minha filha? Eu tenho prazer de pegar a vara, às vezes, e dar uma varada na bundinha do meu filho. Quem que sente prazer disso? Ninguém. Você faz, às vezes, quando você faz, dói mais em você do que no seu filho. Mas você sabe que você tem que fazer. Com prazer ou sem prazer, você tem que fazer. Porque se você não fizer, você pode estar criando um monstro dentro de casa. Mesmo que a mídia, a lei do país e os entendidos que dizem sim, entendidos, não, irmãos, não existe isso. Há muitas coisas que a gente faz na vida que não nos dá prazer nenhum. Corrigir, disciplinar, educar, chamar a atenção, irmãos, isso não dá prazer. Mas nós precisamos fazer. Semear com lágrimas, para que depois a gente possa colher com alegria, de depois ver um filho criado, uma filha criada que vai te abraçar e dizer assim, pai, eu agradeço, mãe, eu agradeço a vocês aquilo que eu sou hoje, porque no momento certo vocês souberam me corrigir, no momento certo vocês me disseram não, quando eu queria ouvir um sim, no momento certo vocês me deram limites, e eu sei que isso doeu muito em vocês, porque hoje também eu sou mãe, hoje também eu sou pai. Eu costumo dizer aos casais, quando estão aqui no altar se casando, vocês só vão dar valor aos pais de vocês quando vocês também se tornarem pai e mãe, porque aí vocês vão entender as preocupações, as palavras duras às vezes, as repreensões, os limites que foram traçados. Vocês vão, irmãos, quando a gente casa e tem filho, a gente começa a lembrar de tudo isso, e a gente começa a perceber, realmente, eu tive um pai, eu tive uma mãe, que se doou por mim, e que abriu mão até de alguns prazeres pessoais, para tentar me transformar na pessoa que eu sou hoje. Irmãos, é momento de plantio, sim. Crise é momento de plantar. Porque eu pergunto, tem lágrima fora da crise? Tem lágrima fora do deserto? Tem não, irmão. A gente chora, a gente tem lágrima quando a gente passa por crise, quando a gente enfrenta desertos na nossa vida. Por isso que eu estou dizendo, se está acontecendo o deserto, se está acontecendo a crise, está produzindo lágrimas, opa! Bom momento para semear e regar essa terra com as lágrimas que muitas vezes vêm não só na nossa face, mas que são produzidas dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe o que você tem passado. E se você transformar essa experiência dura, difícil, complicada, desafiadora que você está passando agora, se você transformar isso em algo para a glória de Deus na sua vida, não tem outra resposta de Deus, senão que daqui a pouquinho você vai estar voltando, trazendo os feixes e dizendo, valeu a pena, valeu a pena. Então, queridos, quando a gente passa por situações difíceis, não tente, não seja tentado a dizer assim, Deus está me isentando de plantar agora, eu não preciso semear, porque Deus sabe o que eu estou passando. Irmãos,
quando a gente lê a palavra de Deus, a gente percebe que homens de Deus, mulheres de Deus, foram tremendamente usados por Deus nos momentos mais difíceis. A palavra de Deus, quando conta a história de Jó, disse que Deus restaurou a sorte de Jó, mudou a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos. Ué, o quê? Então quer dizer que aquele homem destruído, enfermo do alto da cabeça à planta dos pés, que havia perdido todos os filhos num só dia, num desastre, porque houve um terremoto e eles estavam reunidos numa casa festejando, a casa caiu sobre eles. Esse homem que perdeu todos os animais nesse dia, perdeu tudo que possuía, ele foi restaurado quando ele estava orando pelos seus amigos. É, exatamente isso. Jó se manteve frutífero, semeando na vida de pessoas que estavam em condições melhores do que a dele. Mas, no entanto, ele tinha uma esperança de que ele não terminaria os seus dias daquela maneira. Irmãos, a coisa boa a saber é que nós não vamos terminar o tempo todo com lágrimas. Há uma promessa de Deus que vai chegar o momento da gente ceifar aquilo que a gente semeou. A alegria pode durar, aliás, a tristeza pode durar até o anoitecer, mas a alegria virá pela manhã. O que Deus está dizendo isso? Que você vai acordar, vai dormir hoje com um problema e amanhã vai acordar com ele resolvido? Não, querido, Deus está falando do fim das coisas. Deus está falando do final de tudo, quando a gente tiver aquela alegria de saber, eu lutei, eu semeei, eu chorei em cima dessas sementes, eu reguei essas sementes com as minhas lágrimas, mas olha aqui o resultado, a promessa de Deus se cumpriu na minha vida. O meu casamento permaneceu, o meu lar foi edificado na rocha, eu termino os meus dias cumprindo a missão, podendo dizer o que Paulo diz: combati o bom combate, completei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Agora a coisa terrível é, não combati o bom combate, deixei a minha carreira no meio do caminho, e a minha fé hoje está toda esbagaçada, porque eu não acredito mais em nada. Será que é assim que Deus quer que nós terminemos os nossos dias? Com certeza não. Mas eu posso dizer, queridos, que hoje nós vivemos um tempo que eu poderia chamar de a era da inconstância e do abandono. Eu nunca vi tanta gente inconstante, que num dia está dizendo que ama a Deus, no outro dia está fazendo tudo que Deus abomina. Que num dia está no altar dizendo, eu prometo ser fiel a você até a morte, e 2, 3 anos depois está odiando, querendo que o outro morra. De pessoas que se lançam para fazer alguma coisa para Deus, mas depois você procura, cadê fulano, cadê Beltrano? Passaram por uns problemas aí, sumiram. Irmãos, nós vivemos hoje a era da inconstância e do abandono. E é por isso que tantos casamentos têm acabado. A fidelidade e a perseverança estão se tornando virtudes cada vez mais raras. Ninguém quer ser fiel a ninguém quer ser fiel a nada, nem a palavra de Deus. A perseverança é uma palavra que está perdendo o seu sentido na vida de muita gente, né? Os grandes projetos, né, na obra de Deus estão sofrendo dissolução de continuidade. Irmãos, eu oro a Deus que aquilo que Deus deu para a nossa geração fazer, que a gente não deixe para a próxima fazer, porque nós não fizemos. Eu não sei quanto tempo o Senhor me dará para estar à frente dessa igreja, eu não sei, não tenho a menor ideia, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus tem algo para nós fazermos nessa geração, e nós não podemos dizer, Senhor, aquilo que a gente era para fazer, a gente não fez, nós deixamos no meio do caminho, está aí o projeto inacabado, abandonado, mas Tu sabes, Senhor. Aí vem aquela história daquele servo, né, que recebeu um talento de Deus, sabendo que Tu és um Senhor severo, que Tu ceifas aonde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, receoso, peguei o talento, escondi. Servo mau e negligente. Senhor, mas eu estava passando por dificuldade. Servo mau e negligente. Irmãos, nós não podemos fazer parte dessa geração da inconstância e do abandono. Quantos projetos hoje abandonados? Eu tive dificuldades. Quem não as tem?
Eu enfrentei lutas no meu casamento. Quem não enfrenta? Ontem, assistindo um programa de televisão, que não é evangélico, não é cristão, né? Não tem esse compromisso com a palavra de Deus, né? Mas uma família foi entrevistada e eles estão com mais de 30 anos de casado, tem 4 rapazes, 4 homens dentro de casa, né? E a mãe criou esses 4 homens. E a entrevistadora do programa, a apresentadora do programa, perguntou algo para ela, que quando ela perguntou, eu liguei logo, né? Eu quero ver o que essa mulher vai falar. Qual é o segredo de mais de 30 anos de casamento, família unida e 4 filhos homens criados? Qual é o segredo? Porque hoje, quando acontece um negócio desse, irmão, vira um fato. Precisa ir para um programa de televisão para saber qual é o segredo. Ela disse, se eu pudesse resumir tudo numa palavra, seria perdão. Perdão. Porque nesses anos, mais de 30 anos, muitas coisas aconteceram, que nós precisamos nos perdoar uns aos outros, senão nós não estaríamos juntos como família. O segredo é a palavra perdão. Irmão, se eu pudesse estar lá no programa, eu pegava o microfone e dizia amém, glória a Deus, é isso mesmo. Perdão. Irmãos, as pessoas não querem mais semear, porque para continuar semeando tem uma condição. Perdão. Não, eu prefiro parar de semear, mas perdoar eu não vou. Eu prefiro encerrar a possibilidade de colheita na minha vida, mas perdoar, eu morro com o problema, mas também o outro vai ter que morrer com o problema junto comigo. Já contei que isso não funciona desse jeito, né? Quem pensa assim, o outro já está liberado diante de Deus, às vezes, porque a pessoa já se acertou com Deus. E o magoado é que vai terminar os seus dias sem produzir nada, e ao invés de colher frutos, vai colher espinhos e abrolhos. Vai colher coisa ruim. Mas, queridos, é isso mesmo. Para a gente continuar o projeto de Deus, não haver dissolução de continuidade, a gente continuar produzindo para a glória de Deus, tem que haver perdão. A convivência na família é assim, a convivência no trabalho também depende disso, e a convivência na igreja mais ainda. A igreja é o grande Enem do céu, né? Tem gente que quer entrar na faculdade celestial, mas não quer passar pelo Enem. O Enem do céu é a igreja, né? Se a gente não consegue caminhar com o nosso irmão, perdoando e conversando e botando as coisas sobre a mesa e quebrantando o coração e dizendo, querido, eu preciso de você, você é uma bênção de Deus na minha vida, e vamos caminhar e vamos acertar e vamos ver o que temos que fazer para resolver esse problema aqui. Mas tem pessoas que preferem abandonar a obra de Deus, a casa do Senhor, a igreja local, tentar tudo numa outra igreja, muda o problema de lugar, mas não quer resolver o problema. Você sabe o que vai acontecer? Quem semeia num campo aqui e para de semear, depois semeia no outro campo lá e para de semear, e semeia, no final não tem colheita nenhuma, porque não é dono de nada. Os resultados, queridos, eles podem vir, às vezes, a longo prazo. Há muitos homens que trabalham hoje na lavoura, no Brasil, em que tem anos que a seca prejudicou, a chuva demais prejudicou, a geada prejudicou, enfim, mas eles não desistiram de plantar, continuaram plantando. E aí, quando você vê, a maior parte dos anos vem a bênção, vem uma boa colheita, e aquela colheita anterior que ficou prejudicada, agora ela é suprida por uma outra melhor que vem depois, porque a pessoa não parou de plantar, não parou de semear. Eu viajei agora no início desse ano para o sul, assim como eu nunca fui até lá Foz do Iguaçu e passei todo o estado do Paraná. E eu fiquei abismado, eu fiquei assim, encantado com tanta coisa plantada de um lado e outro da estrada, sumir de vista, aquelas máquinas colheitadeiras enormes, que parecem gigantes, né, na beira da estrada, e ali está a maior produção de grãos do país, que vai para fora e que faz daquela região uma região riquíssima, independente da crise que está acontecendo no restante do Brasil. Eu já falei, lá naquele canto não tem crise. Por quê? Porque tem um povo que todo dia sai e vai para o campo e produz, e o campo retorna para a vida deles. Irmãos, nós temos um campo lindo que Deus nos deu para semear.
A nossa igreja é um campo a ser semeado. A nossa família é um campo a ser semeado. A nossa vida do lado de fora, no convívio social diário, do trabalho, qualquer outro tipo de relacionamento que você tem, é um campo a ser semeado. Ah, mas a crise, mas o problema, querido, é na luta, é na dor, é na dificuldade. Abra comigo em 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2. Segunda epístola que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, que se tornou um bispo da igreja. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 1. Olha o que Paulo está dizendo ao seu filho Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa do quê? Do quê, igreja? Dos meus o quê? Eu pergunto, será que essa mensagem é da Ibope hoje? Né? Participa dos meus sofrimentos? Não, eu quero sofrimento não, eu quero coisa boa. Eu quero a bênção, o negócio é só bênção. Não tem bênção, eu estou fora. É a mesma coisa que acontecia com o povo de Israel quando foram servir outros deuses, né? Se o nosso Deus não fizer o que a gente quer, a gente vai para Baal. A gente vai para... Quem dá mais? Eu vou servir quem dá mais. Irmãos, a vida espiritual não é leilão. A vida espiritual é de fidelidade ao Deus que deu o seu Filho por nós na cruz do Calvário. Então tem gente hoje que está negociando a fé, negociando a comunhão com Deus, negociando os princípios bíblicos na sua vida, por quê? Porque não quer passar por sofrimento. Mas olha o que Paulo diz, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Versículo 9, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada, glória a Deus por isso. Ou seja, eu posso estar preso, mas a palavra de Deus não vai estar algemada, porque eu vou continuar produzindo frutos. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele, e se perseveramos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos fiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Querido, esse é o segredo. Paulo sabia que ele tinha uma vida de testemunho. Ele sabia que não era a dificuldade do momento que ia determinar se ele ia parar ou não de pregar a palavra de Deus, pois ele o fez até o último dia da sua vida, mesmo estando preso. E se hoje você tem essa riqueza bíblica aí na sua mão, se você tem essa palavra que você acabou de ler, é porque no momento que ele não podia mais humanamente semear, porque, queridos, Paulo foi um desbravador, ele abriu muitas igrejas, ele viajou, ele fez viagens missionárias, abriu igrejas na Ásia, abriu igrejas em todo lugar por onde ele foi. A última igreja que ele abriu numa casa em Roma, onde ele estava preso dentro dessa casa. E ali todos os dias a guarda pretoriana vinha fazer a guarda pessoal dele, porque o imperador mandou guardar ele a 7 chaves, porque ele era considerado um prisioneiro especial, por ser ele um prisioneiro religioso e político, né? Então, a guarda do governador, a guarda principal, imagina os dragões da independência hoje que guardam o palácio presidencial, estavam lá todos os dias perante Paulo, fazendo guarda dentro da casa dele. O que ele fazia? Pregava a palavra para essa gente toda. E à medida que aqueles soldados, aqueles homens de alta patente, né, considerados a elite da tropa romana, começaram a conhecer a palavra de Deus, eles começaram a levar essa palavra para casa, e falaram com suas esposas e com seus filhos, e ali estava nascendo a igreja em Roma, dentro da casa onde Paulo estava preso. Irmãos, fala a verdade, por muito menos a gente está chutando o pau da barraca, por muito menos a gente está reclamando da vida, e dizendo para Deus que não dá mais. Nós vamos jogar a semente fora, vamos deixá-la apodrecer no saco,
porque a gente não tem mais vontade de plantar. Ah, Senhor, Tu sabes. Irmãos, que Deus sabe, Ele sabe. Mas Ele nos deu um aviso. Quem vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então o tempo está difícil? Opa! Então esse é um tempo bom para plantar. Esse é um tempo bom para perseverar. Eu às vezes penso o seguinte, querida. Se eu vejo facilidade demais, eu fico desconfiado. Eu fico desconfiado. À medida que a obra desta igreja tem avançado, e está se cumprindo aquilo que a palavra de Deus disse que ia se cumprir, os dias difíceis chegaram. A obra está mais difícil, irmãos. Hoje de manhã eu estava falando com a igreja isso. Quando a gente começou aqui a construir esse templo, entramos aqui nesse terreno que era um lixão aqui na parte de trás, e a parte da frente aqui mais ou menos nessa direção era uma barracada de madeira aqui vendendo cachaça, droga, coisa roubada, umas músicas doidas tocando aqui na madrugada, umas prostitutas muito baixas fazendo esse local de ponto. Isso é o que tinha aqui. Quando nós derrubamos isso, tá? Houve uma alegria da região. Eu me lembro que esse prédio que foi construído aqui, só foi construído depois que a gente tirou aquela barracada daqui, porque eu conheço o dono do prédio, ele diz, eu não ia botar dinheiro bom em lugar ruim, mas como a igreja entrou ali, eu me animei e construí o prédio. O dono do comércio aqui, que vende descartáveis, se você não sabe, ele doou todo o descartável que nós usamos na venda dos quase 6 mil cachorro-quentes, que deu origem às sapatas dessa igreja. Porque todo mundo estava alegre. O povo aqui, da rua aqui, né? Oh, que alegria, a igreja veio, quando a igreja estava construindo ainda, o Estado, não foi a prefeitura não, o Estado asfaltou essa rua aqui. Então todo mundo estava alegre, o vento estava soprando a favor. Mas hoje, quando a obra avança e chegamos lá no ponto de colocar o telhado, irmãos, que dificuldade, que batalha espiritual, que perseguição. O último fiscal que bateu aqui da prefeitura, perguntamos a ele, por que vocês vieram agora e não antes? Porque agora a obra da igreja está aparecendo na paisagem. Foi o que ele falou. Começa a incomodar as trevas. E vem os abutres interessados, pensando que tem muito. Não sabe a luta, a dificuldade que nós estamos enfrentando para construir esse templo. Mas você está pensando que eu estou desanimado? Estou não, irmão. Eu nunca tive tão animado. Porque agora é que a coisa está ficando boa. Se Satanás tem tanto interesse em ficar contra, é sinal que Deus está a favor. Agora, se Satanás começa a andar do seu lado, te dando tapinha nas costas, abre o olho. Olha, abra o olho da direção que você está caminhando, que você está fazendo da sua vida. Irmãos, é com luta, é com lágrimas, é com dificuldade, que aquilo que agrada a Deus acontece na nossa vida. Tudo aquilo que você faz que é para a glória de Deus, que é agradável a Deus, que tem a ver com a palavra de Deus, que tem a ver com honra ao nome de Deus, é com lágrimas que você vai fazer. Porque as pessoas que estão a serviço das trevas serão usadas para se levantar contra o homem e a mulher de Deus que está fazendo a obra de Deus. Quer seja na família, quer seja no seu ambiente de trabalho, quer seja na sua parentela, na sua vizinhança e às vezes dentro da casa de Deus. Nós vamos enfrentar lutas e tremendas dificuldades, mas o tempo é de semeadura. Está doendo? Semeia. Está chorando? Semeia. Está com vontade de parar? Continua andando e semeando, porque é isso que Deus quer para a nossa vida. Quanto mais próximo nós estamos de uma grande colheita, querido,
mais se intensificam as dificuldades. Se você vê que o negócio está ficando estreito, Satanás está rilhando os dentes, você está perto de uma grande colheita. Deus está para fazer algo grande na sua vida. E Satanás vai jogar pesado para você pegar as sementes que estão na mão e jogá-las fora, ao invés de jogá-las na terra, que o Senhor tem dado para você semear. Lembre-se que as promessas de Deus, queridos, só vão se cumprir na vida daqueles que vão continuar semeando. O escritor aos Hebreus diz que os que retrocederem, neles o Senhor não tem nenhum prazer. Deus não tem prazer nos que retrocedem. O prazer de Deus está naqueles que avançam para conquistar, como disse Paulo, aquilo para o que também Jesus nos conquistou. Então, bispo, eu estou num momento muito difícil da minha vida, estou num momento que a vontade que dá é parar. Eu digo a você, então você está num momento bom para semear, porque hoje você tem lágrimas para regar as suas sementes. Aproveita essas lágrimas, coloque cada uma delas diante de Deus e diga: Senhor, eu vou continuar perseverando naquilo que eu sei, que é puro, santo, reto e agradável a Ti. Eu vou continuar fazendo, porque eu não vou me arrepender lá na frente, tenho certeza disso. Eu voltarei, como diz a Tua palavra, com júbilo, trazendo nos braços os feixes daquilo que eu estou semeando hoje. Não é fácil? Não é coisa para ímpio, isso é coisa para servo de Deus, para gente que confia e incondicionalmente na palavra de Deus. Se você tem essa confiança incondicional no Senhor, é para você essa palavra. E a minha oração no fim desse culto hoje é justamente essa. A você que diz: Senhor, está difícil, mas eu quero obedecer a Tua palavra e não quero parar de semear. Eu vou continuar fazendo aquilo que é agradável a Ti. Eu não vou voltar atrás. Eu não vou jogar fora a promessa que Deus me deu. Eu não vou rasgar a Tua palavra, Senhor, não vou. Eu vou fazer aquilo que Tu queres. Está difícil, está doendo, estou chorando, está penoso, não está fácil, mas sofrimentos iguais aos vossos, disse Pedro, estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pela terra. Que boa palavra, né? Que palavra esclarecedora, que palavra restauradora. Essa palavra de Pedro hoje eu coloco sobre a sua vida. Sofrimento igual aos vossos. Estão se cumprindo. Você não é exclusividade, né? Elias não chegou onde chegou pedindo a morte porque não aguentava mais, não foi à toa. Paulo não terminou decapitado dentro de uma prisão à toa. Pedro não foi crucificado assim como seu Senhor à toa. Tudo isso que aconteceu, queridos, é para que a igreja hoje entenda que nós temos um caminho a percorrer e uma terra para semear. E qual é a semente? A semente é a palavra que Deus tem colocado no seu coração. Essa é a semente que você tem. Eu pergunto, quem é que tem? Só os que conhecem a Deus têm essa semente. Só os que têm comunhão com Deus têm essa semente. Então aproveita a semente que Deus colocou na sua mão, vai para a terra que Deus colocou diante de você, que é tudo que você faz, tudo, e faz o semeio, a semeadura, o plantio dessas boas sementes. Eu sei que tem gente aqui, olha, vontade que eu tenho é de desistir de tudo. Deus sabe. Aí eu vou dizer, Deus sabe que você tem essa vontade. Mas é por isso que Deus reservou essa palavra hoje para o teu coração. Porque não é isso que Ele quer para a sua vida. Se tem alguém que diz, olha, eu entendo que hoje Deus falou comigo. Eu estou realmente muito cansado, muito desanimado, mas eu não vou sair desse jeito assim não. Eu entrei assim, mas eu vou sair com a semente de novo na minha mão e preparado para plantá-la. Se você quer nessa noite um renovo de Deus na sua vida matrimonial, familiar, profissional e principalmente espiritual, eu quero que você saia do seu lugar e venha ao altar de Deus, porque hoje a palavra é uma semente que Deus está colocando dentro do seu coração. Saia do seu lugar nessa noite e venha ao altar de Deus, porque esse é um momento para você. Esse é um momento de mudança, esse é um momento de renovo, esse é um momento de restauração, esse é um momento de cura,
Esse é um momento de suprimento. Esse é um momento de Deus para a sua vida. Saia do teu lugar, venha ao altar. Essa é uma noite que Deus preparou para nós. Eu fico feliz por ver que você está querendo isso, porque tem gente que não quer mais, desistiu mesmo, né? Nem está aqui nessa noite. Mas eu fico feliz porque você está lutando, está no combate. Está ferido, mas não está fora de combate. Continua combatendo o bom combate. E Deus gosta de gente assim, que mesmo nas lutas, nas dificuldades, diz: Senhor, eu não vou parar de semear. Você que está vindo à frente, venha mais para o meio, para cá. Deixa espaço para quem está chegando no corredor. Chega mais para o lado. Faça isso para deixar espaço para quem está vindo lá. Amém. Eu vou pedir que toda a igreja nos coloquemos de pé. Talvez você diga assim: bispo, ainda bem que o senhor tem enfrentado essas lutas e tem perseverado. Eu não me acho diferente de vocês. Passo por momentos, queridos, muito difíceis. Tenho enfrentado lutas tremendas por ver o que está acontecendo com o povo de Deus. Muitas vezes meu coração é atingido quando o coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus é atingida. Quando eu saio para ajudar uma igreja, aconselhar um pastor, que hoje eu estou nessa função, também, além da igreja local, você não sabe quantas vezes eu me sinto pequeno diante desse desafio e quantas vezes eu tenho entristecido o meu coração por saber que alguns homens de Deus estão desistindo da sua caminhada com Deus. Estão abrindo condição para que o diabo atue, para parar a sua vida e o seu ministério. Isso me atinge muito, mais do que você possa imaginar. E eu tenho dependido de Deus, como nessa noite vou orar com os irmãos para que a gente não pare. Vontade de parar, querido, quantas vezes já me veio? Quantas vezes eu perguntei para Deus: Senhor, a gente tem que fazer o que estamos fazendo, nós precisamos enfrentar esse desafio. Mas lá atrás Deus me disse: eu vou fazer uma grande família, e uma grande família não pode ter uma casa pequena. Se eu vou fazer uma grande família, eu preciso de uma casa grande. E esse é o desafio que nós estamos enfrentando hoje aqui. Quando a gente veio lá do templo para cá, viemos para uma igreja menor do que a gente tinha lá. Lá tinha mais lugares do que aqui. Mas sabendo que isso aqui era um momento transitório. O nosso espaço maior é lá em cima. Foi a promessa que Deus falou para nós. 4 vezes maior do que esse templo que temos hoje. Quando eu olho Colubandê e pensei que mais de 60 a 70 mil pessoas moram nesse bairro, e descubro que a nossa igreja só vai poder comportar 1.800 pessoas sentadas, 2.000 e poucas se botar um telão aqui embaixo, aí eu vejo quanto que essa igreja é pequena para esse bairro tão grande. Então nós não podemos ser egoístas. Aí Deus me diz: olha, continue, eu sei que você está enfrentando lutas, eu sei que o inimigo se levanta para dizer a obra não vai continuar, para afrontar, eu sei disso, mas não desista. Então eu uno a minha oração nessa noite juntamente com a oração de vocês e com as lutas que vocês estão enfrentando. Eu vou pedir que os que estão lá, por algum motivo você não está enfrentando uma luta tão grande, você estenda a sua mão na direção dos que estão aqui. Pai querido, eu sei, Pai, que é muito difícil ser cristão numa época em que cristão agora virou moda, mas na verdade são poucos aqueles que querem um verdadeiro compromisso com Deus. É uma moda sem compromisso. Mas, Pai, viver o cristianismo é hoje um grande desafio nas nossas vidas. E aqui estão, ó Deus, servos e servas tuas, que estão enfrentando muitas lutas e que às vezes se sentem fracos e o desejo é de parar de semear. Pai querido, eu sei que essa semeadura não pode parar. Eu sei, ó Deus, que se nós pararmos, a obra de Deus vai sofrer dissolução de continuidade nas nossas vidas. Na terra não, se nós não clamarmos, as pedras vão clamar, mas nós vamos ficar nesse prejuízo. Por isso, Pai, eu oro a Ti, Senhor, em favor das vidas que estão aqui, porque tem filhos envolvidos,
tem familiares envolvidos, tem amigos envolvidos, tem pessoas que olham para essas vidas como referencial de Deus em suas vidas. Pai querido, eu oro, Pai, e peço que eles não desistam, que os sonhos vão se cumprir, que as promessas vão acontecer, Pai. A Tua palavra diz, e é verdade, nós acreditamos na Tua palavra, mas é com lágrimas, com dores, com sofrimentos, com momentos difíceis na nossa vida, que a família e o projeto de Deus para a nossa família vai ser concretizado. Pai querido, por isso eu oro a Ti, Pai, pedindo que Tu renoves as forças dos Teus servos, as angústias que eles têm enfrentado, ó Deus, as lutas tremendas pelas quais eles têm passado, que eles sejam mais do que vencedores, por meio daquele que os ama, e vai continuar amando, porque Deus nos ama. Ele sabe que nós somos debilitados, fracos, muitas vezes inconstantes, mas pela misericórdia do Senhor que nós somos mantidos de pé. E é por isso, Pai, que nós oramos nessa noite, porque essas vidas sairão daqui hoje restauradas. O diabo vai ter que fugir mais uma vez, o inimigo vai ter que caminhar para longe deles, porque eles vão resistir. E o diabo terá que fugir da vida daqueles que vão continuar lançando a semente, mesmo com lágrimas e com muitas dificuldades. Abençoa, Deus, esses casamentos. Abençoa, Deus, essas famílias. Abençoa, Deus, esses homens e mulheres em tudo que tocar as suas mãos e na obra diária de suas mãos. Abençoa, Deus. Abençoa, Deus, os projetos que estão no teu coração e que ainda não se cumpriram na vida deles. Restaura-os, ó Deus, traz de volta também o ânimo, a coragem e a esperança de que os feixes estão nos aguardando e nós vamos colher esses feixes para a glória do Senhor em nossas vidas, e que todos digam amém, glória a Deus, aleluia. Vamos dizer, porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Diga isso. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Peça a Deus, vamos cantar juntos. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, nós precisamos, necessita ser mudado, Senhor. Vamos dizer, porque tudo dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus, diga, necessitamos. Necessita mais de ti. Cada dia mais, Senhor. Necessita mais de ti. Aleluia, glória a Deus.